Fala aí, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui vai ser um react de um vídeo aqui dos inscritos do canal, de um dos inscritos, que é o Anderson Rincon, e ele trouxe um vídeo que o título é Affinity Studio para Linux oficial e nativo. Canva vai infartar a Adobe. Nesse vídeo ele comenta várias coisas aqui, ele também me menciona no vídeo, eu não sei exatamente quando, nem exatamente o motivo, imagino mais ou menos a situação, porque ele me mandou uma mensagem perguntando se poderia mencionar canais que usam software livre, que trabalham com isso e tal, então eu imagino mais ou menos o que seria, mas eu não sei exatamente o que ele disse, nem quando. Então a gente vai assistir esse vídeo junto, eu vou pausando e dando aqui minha opinião junto, ok? Então, deixa eu botar aqui em tela cheia e bora. Não é de agora que essa conversa vem tomando corpo e cada vez mais se torna evidente os adeptos a essa ideia. Conversas há tempos no fórum oficial do Affinity, na época ainda pertencente à Serif, buscam um posicionamento da empresa sobre o assunto. Entre diversos grupos de discussão, blogs e até petição no fórum, parece que este momento é mais propício do que nunca. Com o lançamento do Affinity Studio, a Canva, empresa que comprou a Serif, recentemente quer entrar forte no mercado desktop para somar com a sua já mega operação do Canva Online. Então, antes dele continuar, aqui eu tenho um comentário importante, tá? O movimento que o Canva tem feito no mercado é basicamente um movimento oposto do que a própria Adobe tem feito no mercado até então. Porque a Adobe começou se vendendo como um software para profissionais de alto calibre, né? Profissionais que usam isso na indústria, profissionais que usam isso no cinema, na produção gráfica de larga escala, produção gráfica também de estúdios, de agências. E aí, aos poucos, eles foram criando ferramentas que simplificavam esses processos. Então, por exemplo, você tem o Premiere, que é o editor de vídeo da Adobe, e você tem o Premiere Rush, que é uma versão mais simplificada do próprio Premiere para edições mais rápidas e que é mais fácil de usar. Você tem, por exemplo, o Adobe Express, que é uma forma de ter o próprio Canva deles, né? Que permite edições rápidas e fáceis, inclusive para quem não é designer por formação. Então, o movimento que o Canva tem feito de ter feito uma boa ferramenta para pessoas não designers e depois ter adquirido uma boa ferramenta para designers profissionais e estar expandindo ela e ampliando ela, é um excelente movimento de mercado. Porque a questão que eles estão focando é na acessibilidade, ou seja, aquela ferramenta precisa ser primeiro acessível. Por isso que ela é gratuita. E depois eles podem monetizar serviços dentro dela. Então não espere que o Affinity será gratuito para sempre. O acesso a ele será gratuito para sempre. Coisas dentro dele podem ser pagas, por exemplo, recursos de inteligência artificial, certos plugins, certos exports. Eles podem monetizar o ecossistema, mas a ferramenta não. O que é mais saudável, porque aí você consome por demanda, do que você ter que alugar a ferramenta para usar, às vezes, 3 ou 4 funções dela no seu trabalho do dia a dia. Então, ainda que eles venham a trocar essa forma de monetização, ou melhor, ampliar esta forma de monetização, que é a minha suspeita, é muito mais saudável do que o que a Adobe tem feito até agora, tá? O app tem história e uma clientela bem fiel já há alguns anos. Mas acontece que o desejo de fazer frente à Adobe não é algo só dos desenvolvedores ou da comunidade ao entorno do Affinity. Vai além. Nesse último mês, com o barulho do lançamento do Affinity Studio, isso ficou bem visível. Deixa eu trocar a Até qualidade pela aqui. quantidade de pessoas respondendo nos próprios canais da Adobe sobre os preços, as políticas dela e também exigindo mais respeito e preços coerentes, além de só uma promoção no período Black Friday. Inclusive, isso aqui, deixa eu dar uma pausa para falar uma coisa que eu acabei não trazendo em vídeo aqui. E, inclusive, já fica aqui o meu pedido de desculpas, tá? Por não ter tido tantos vídeos aí nesse período aqui no canal, porque eu tava com um cliente aqui que tava um pouco pegado às coisas, tava fazendo uma pós-graduação, que eu consegui me formar oficialmente essa semana, então ainda vou receber a certificação, mas
já fiz tudo que tinha para fazer, então não tenho mais compromissos ali a tratar com a pós-graduação. Então agora eu tô tendo tempo para poder gravar coisas e falar de coisas. Uma das coisas que eu ia trazer, eu já tinha até a pauta escrita aqui, era sobre o novo efeito Kodak que a Adobe tem feito com ela mesma, né? Porque o monopólio que a Adobe criou, não só desde a parte de cursos até a parte de ferramentas, ele tem sido a maior causa do Canva e da Affinity estarem ganhando tanto espaço agora. Porque se a Adobe tivesse sido mais acessível e mais aberta desde o começo, né? A questão também de pirataria diminuiria, né? Se a Adobe tornasse o software mais acessível, né? Por exemplo, você pode comprar o Photoshop naquela versão X específica, ou você pode alugar ele e ficar recebendo suporte ad eterno enquanto você está pagando aluguel. Era uma forma de tornar mais acessível, mas a Adobe não quis isso porque lucro acima da acessibilidade. Aparentemente, pela minha leitura de mercado, que não é a palavra de nenhum executivo da Adobe, talvez não seja real, mas é a minha experiência olhando o mercado até então, me parece muito que a Adobe, ela mesma causou esse evento que nós estamos vendo agora. Na minha leitura, tudo isso que está acontecendo com a Adobe hoje é merecido. Porque a estratégia de mercado deles não foi muito boa no sentido de acessibilidade. Não digo acessibilidade de questão de acessibilidade das ferramentas, mas acessibilidade na questão de preço, de você poder acessar a ferramenta, de você poder pagar por ela de uma forma que seja sustentável, por exemplo, para alguém que é freelancer e não tem cliente com recorrência, para alguém que só quer utilizar aquela ferramenta em momentos espaçados, ou para alguém que queira adquirir aquela ferramenta naquela versão específica e ficar com aquilo. Não necessariamente alguém que queira ficar pagando para sempre pela ferramenta. Isso daí a Adobe se prejudicou grandão, tá? E por culpa deles. Percebendo esse movimento, mostrado por essa notícia que trago aqui, trouxe uma luz bem forte mostrando que, por parte da empresa, a Canva, o desejo é tão grande de furar a bolha Adobe que, além de Windows, macOS, iPad, agora jogam luz para a potencial chegada de um Affinity Studio nativo em desktop Linux. Acontece que o maioral da Canva, o Liam Fisher, responsável pela expansão de mercado e crescimento da marca globalmente, disse lá no ato do lançamento do novo escritório lá em Joanesburgo, nessa terça-feira, 25 de novembro, que sim, há sim uma conversa real sendo pautada na mesa para que o Affinity Studio seja portado para Linux. Sabe qual é o problema dessa afirmação? Ela é um problema que ele vem de dois lados. Ele tem o lado comercial, tá? E ele tem o lado de marketing. Por quê? Vamos pelo marketing primeiro. Você falar que está pensando em suportar outras plataformas indica para o mercado crescimento. Então, nunca que você vai falar, não vamos suportar a plataforma X, não vamos suportar a plataforma Y. Porque isso indica uma limitação, sabe? Isso é uma limitação, mesmo que seja uma escolha da empresa, isso diz para o mercado limitação. Então, nenhuma empresa vai chegar e vai falar, não vamos suportar Linux, não vamos suportar Android, não vamos suportar, sei lá, qualquer outro sistema. Nenhuma empresa vai fazer isso. Eles vão sempre jogar para o público. Então, eles vão falar, olha, existe uma conversa, a gente tem planos, a gente tem ideias, mas a gente tá vendo se o público quer isso. Como se fosse assim, olha, se houver uma demanda, pessoas pedindo, nós vamos fazer. Inclusive, isso vai ser trazido num vídeo que eu vou falar aqui, especialmente sobre essa lógica da Affinity ou do Canva, de trazer a ferramenta como eles trouxeram, os discursos que eles têm feito em relação a isso. Eu vou trazer um vídeo falando só sobre isso, mas já trazendo um pouquinho do que vai ter lá. Uma das coisas que foi falada para mim diretamente pelo pessoal do Canva, porque eu fiquei perturbando eles lá pelas redes sociais, se vai ter esse lançamento para Linux ou não vai. E a resposta foi, olha, se houver demanda de pessoas pedindo, é provável que sim. Então não é um movimento simplesmente da empresa olhar e falar, ah, queremos botar no Linux sim, nativo. Eles querem se vocês quiserem. É mais ou menos assim. Se vocês quiserem, eu quero.
Mas se vocês não quiserem, eu também não vou fazer. Vou ficar falando aqui que eu tenho planos e esses planos vão sempre ficando mais pra frente e nunca vão chegar. E isso já é uma coisa que já acontecia no Affinity. Mesmo tendo pessoas portando o projeto para Linux de alguma forma ali, via Wine e tal, mesmo tendo forma de você instalar o Affinity Studio atualmente no Linux, mesmo assim, a empresa ainda não olhou isso, sabe? Tipo, vamos fazer isso para Linux, mesmo que seja um beta, mesmo que seja nós vamos ajudar a galera que quer botar a versão de Windows para funcionar no Linux, vamos fazer isso funcionar direito. Não me parece que eles têm esse interesse desde o começo. Provavelmente é esse caminho de temos aqui um plano, uma possibilidade de futuro, porém isso depende de pessoas perturbarem a gente e fazerem um buzz querendo isso no Linux, aí a gente vai lá e bota. Minha opinião, a empresa que trouxer um software profissional de design para o Linux vai ter um terreno fértil de lucros para a eternidade. Por quê? O que a gente tem visto se desenhando é um mercado que vai ter cada vez mais ferramentas e cada vez mais possibilidades fora de ecossistemas tradicionais. Então, o Windows, em algum momento, ele não vai ser o sistema dominante, ainda que seja um sistema muito usado. O Mac não vai ser tão dominante assim. E nem o Linux também, porque pode surgir um outro sistema, um quarto sistema operacional. É uma coisa a se pensar. A acessibilidade é importante. Não falo acessibilidade no sentido de tornar a ferramenta fácil para pessoas que têm deficiências utilizarem. Eu digo acessibilidade de aquisição. Então, essa facilidade, ela tem que existir, tá? Por enquanto, ela não existe. Deixa eu colocar... integração. Vou colocar o vídeo um pouco mais rápido aqui, pessoal, para poder a gente não consumir muito tempo também. Completa e tudo mais dos recursos possíveis. Já pensou como que isso pode ser aí um marco para todos os profissionais da indústria gráfica e os criadores de conteúdo que já estão utilizando todo o seu fluxo de trabalho em um ecossistema Linux? E não fica por aí pensando só no lado do usuário. Pensa também no lado corporativo, agências, instituições educacionais e por aí vai. É uma baita mensagem avisando sobre um sistema robusto, esperando mais oportunidades na fila dos negócios. Aliás, o problema nunca foi sobre a capacidade do sistema Linux. Não é de hoje que a preferência da indústria high-end cinematográfica utiliza sistema com Linux para altíssima qualidade em todas as suas ferramentas. A Linux Foundation e o gigante aglomerado de Hollywood, através da Academy Software Foundation, estão aí para mostrar isso. Vai muito além dos nomes mais difundidos ao público geral, como Blender, Lightworks e DaVinci Resolve da Blackmagic. Cara, isso aqui é uma coisa também importante do pessoal ter essa visão, né? Às vezes a gente imagina que pelo fato da gente não ver pessoas usando, significa que não tem pessoas usando. Só que o Linux, ele é um sistema adaptável, muito adaptável. E é um sistema que, quando bem otimizado, ele aproveita muito mais do hardware do que qualquer outro sistema. Muito mais do que o Windows, muito mais do que o macOS. Então, toda a indústria high-end, então, por exemplo, indústria high-end de mineração de Bitcoin, não usa Windows, não usa Mac, usa Linux. Indústria de servidores, os grandes servidores de coisas que a gente usa, por exemplo, aqui o próprio YouTube para hospedar os vídeos, AWS e outros sistemas, todos usam Linux. E na indústria de filmes, as farms de renderização, tanto de efeitos visuais quanto de produção mesmo, né, da edição e essas coisas, usam Linux também. Então, assim, é uma percepção muito superficial das pessoas acreditarem que Linux é só para programador, por exemplo. Ou Linux é só para quem entende de código, ou para quem sabe mexer em terminal. Isso já passou há muito tempo. Há muito tempo. E agora, com o SteamOS chegando também para tirar essa visão dos gamers, né, a gente vai quebrar, eu acho que todas as barreiras do uso de Linux como um sistema cotidiano, como se fosse o Windows, sabe? Você liga o seu computador, ele tem Linux, você sabe como usar, você clica nas coisas, as coisas funcionam, e tudo bem. Você não fica se questionando do tipo, eu tô usando uma coisa diferente, sabe? Vai ser muito parecido com a sensação que as pessoas têm ao usar Android e iOS. Tipo, você sabe que é algo diferente, mas você não se questiona como se estivesse algo errado por você estar usando um ou outro. É mais uma questão de costume. Olha, eu costumo usar o Windows, então você vai ficar usando o Windows. Eu costumo usar Linux, então você vai ficar usando Linux. Mas
você não vai ficar pensando em vou comprar peças compatíveis com Windows, vou comprar peças compatíveis com Linux, esse programa funciona no Windows, ou esse programa funciona no Linux. Você não vai ter esse pensamento. Daqui a algum tempo, considerando os avanços, isso não vai ser mais uma discussão. A discussão talvez venha de qual você prefere, e não necessariamente de em qual as coisas funcionam. Pelo menos é o caminho que nós estamos seguindo até agora. O sistema Linux nunca foi o problema, e sim o timing das coisas. E quando eu digo timing, é uma questão de negócios, mercado, oportunidade e ousadia. Assunto bacana e amplo esse, né? Vamos lá. Bom, voltando aqui pro Affinity e alinhavando a questão do momento, o Linux vem se destacando muito na mídia recentemente como um trator de Windows em games. Até o Leon do Coisa do Nerd migrou e vem descobrindo além sobre produtividade e produções usando Linux. E não paro por aí. Diversos outros canais mainstream do YouTube, fora da bolha Linux, vem mostrando que é possível usar muito além do Windows 10 e, quiçá, do Windows 11 para uma infinidade de fluxos de trabalho, fazendo até um contraponto. Importante dizer aqui é que, por exemplo, se a gente pegar alguns canais, tem o do maior deles, né, o PewDiePie. PewDiePie, ele não só migrou para Linux no computador dele, como ele migrou para o Linux, se eu não me engano, para o Arch. Então ele já foi para o Linux ali, que não é um Linux muito recomendado para iniciantes, e mesmo assim ele gostou da experiência, pelo que ele tem documentado no vídeo, e depois ele decidiu tirar tudo que era do Google, da vida dele. Até tem um vídeo dele falando dessa experiência também. Então, assim, o cara ele foi muito além do que muitos youtubers têm feito de só migrar para uma distribuição Linux mais mainstream. E essa migração, hoje em dia, está cada vez mais fácil. Por exemplo, aqui no canal a gente já tem um vídeo sobre isso, e eu posso até trazer algumas atualizações de como foi a minha migração para o Linux, porque eu já usava antes. Quando eu comprei esse computador que está aqui, ele veio com Windows, eu deixei o Windows aqui, e um dia eu falei, não, cara, eu quero voltar a usar Linux. E eu desinstalei o Windows daqui e coloquei o Linux. Inclusive, hoje, nesse computador, eu só uso Linux, e neste notebook aqui, que foi o que eu usei para fazer o mesmo teste do vídeo, eu tenho até hoje, eu também uso só Linux. Então, os dois hoje estão usando o Fedora Workstation, que é o sistema que eu senti que é o melhor para minha produtividade. Eu uso o Fedora com GNOME, então também era um certo desafio para mim, né, usar o GNOME, porque a primeira experiência que eu tive com ele foi péssima, mas hoje em dia eu vejo que ele está muito melhor do que ele foi na época que eu usei, e traz uma produtividade também muito melhor do que a que existia na época. Então, o que eu posso dizer é que Linux, cada vez mais, tem deixado de ser o problema para ser a solução. Então, em algum momento, nós teremos o questionamento de por que isso não funciona no Linux? No lugar de será que isso não funciona? Será que isso funciona no Linux? Esse questionamento ele vai mudar. Porque muitas pessoas vão começar a esperar que as coisas já funcionem. E as empresas que não se moverem para fazer isso, seja no ramo gráfico, seja no ramo de hardware, por exemplo, fazendo drivers ou contribuindo com os drivers open source, ou empresas de, por exemplo, jogos, né? Por que esse jogo não funciona no Linux? Vai ter esse questionamento. Especialmente porque o Linux para jogos tem performado muito melhor do que o Windows, especialmente o Windows 11. Então, isso é uma coisa que, chuto eu, uns 5, 7 anos, a pergunta vai deixar de ser será que funciona para ser por que não funciona. E quando a pergunta chegar nesse nível, quem não souber responder essa pergunta vai perder dinheiro. Há um conteúdo de alto nível em diversos canais pequenos, mostrando ou falando da parte de criação de conteúdos usando apps nativos de Linux. Designers, profissionais autônomos, pequenos escritórios e estúdio de criação, explorando e mostrando o quanto se avançou essa indústria com Linux numa gama de apps mais alinhados com a própria ideia do Linux, open source. E são bem bons. Na ala gráfica, GIMP, Krita, Inkscape, Scribus são bastante expressivos e poderosos. Quando se fala de fazer frente a uma gigante da indústria como a Adobe, é preciso mais. Bem mais, e talvez seja esse o momento que a Canva... Então aqui que eu apareço no vídeo ali. Então o que ele está dizendo aqui é que existem criadores que já usam o Linux como sua fonte de produção, né?
Então, eu aqui no meu canal, hoje, eu só trabalho usando Linux, então os meus clientes aqui, quando são atendidos e tal, esse questionamento nem existe, porque eles só querem saber o que eu vou entregar para eles. Como eu trabalho com design de interface, eu fazer isso no Figma, ou no Penpot, ou no software qualquer que seja, que eles precisarem que isso seja feito, eles não vão questionar qual sistema eu estou usando, ou quais outras ferramentas estão no meu workflow, para que eu faça as entregas para eles, desde que funcione lá na máquina deles, seja qual sistema for. Então, o importante de nós termos em mente é que cada vez mais essa pergunta de qual software, qual sistema você usa, vai ser uma pergunta do passado. Porque as coisas tenderão a funcionar em tudo, seja por uma pressão de mercado, ou seja, mais pessoas usando Linux, logo preciso colocar meu software lá se eu quiser ganhar dinheiro, seja por uma questão de as pessoas simplesmente vão começar a questionar cada vez mais o porquê certo software ou certo jogo não funciona no Linux. Ou seja, a empresa vai ficar em maus lençóis se não souber responder essa pergunta de um jeito que seja satisfatório para esses consumidores. Por exemplo, se a gente chegar num momento de que, sei lá, o Valorant, vamos pegar um exemplo de jogo aqui bem famoso. Se a gente chegar num momento de que o Linux seja um sistema que é preferível para jogar e muitos gamers, sejam pro players, sejam outros envolvidos nessa indústria, comecem a questionar por que o jogo não funciona no Linux, e a gente já sabe que o motivo é só o anti-cheat, vai começar a ter o questionamento de por que vocês não fazem o anti-cheat funcionar no Linux? E aí a desculpa sempre vai ser, não, mas a questão do kernel, não sei o que e tal. E aí viram outras perguntas, como por exemplo, então por que vocês não mudam o anti-cheat? Por que vocês não trocam a forma como o anti-cheat funciona para que ele não precise de tanto acesso, para que ele funcione dentro das regras do Linux, de uma forma que seja segura para o jogo? E aí a empresa vai ficando cada vez mais em maus lençóis. Lógico que, quando a gente fala de um gigante sempre tem um canhão do marketing a seu favor. Então, é muito provável que uma empresa grande também, em algum momento, comece a criar certos tipos de boicote para o Linux, se ela sentir que isso é mais vantajoso do que suportar a plataforma. Isso pode acontecer também. Não pense que não. Mas eu vejo muito mais o futuro mais otimista das empresas querendo suportar porque querem agradar seus consumidores, do que as empresas boicotando porque não querem ter o trabalho de fazer aquela coisa que elas vendem funcionar no Linux, tá? Está percebendo e pode oportunizar através do Affinity. Mesmo que, apesar de gratuito, o app em si não é open source. Isso desagrada aí muitos puristas do mundo Linux. Porém, um ponto de virada vem se conformando junto aos usuários e profissionais entrantes. São usuários vindo de uma base comercial já conformada. Olha o exemplo do Zorin-OS 18, que lançado mês passado já teve quase aí, ou passou agora de 1 milhão de downloads. Evidente que desses 1 milhão aí, 70 e alguns % vieram do Windows. Né? E é evidente que isso não representa a totalidade de usuários final, né? Mas está claro aí a tendência. É sabido que as ferramentas de larga escala na criação gráfica predominam produtos comerciais. E sendo assim, a porta de entrada grátis do Affinity, mais o custo acessível para liberar todo o potencial com o reforço de IA e mais a integração com o Canva Online é um baita ponto de virada, né? Abre aspas aí. Se isso acontecer, seria sem dúvida um dos momentos mais consequentes na história do desktop Linux. Abre aspas. Antes dele ir para essa segunda citação aqui, deixa eu falar uma coisa que é importante também a gente pensar. Cara, como eu disse antes, imagina o quanto é bom para o Linux que as pessoas, as empresas enxerguem ele como uma plataforma de negócios e não como uma plataforma de somente programadores ficam lá, sabe? Como se fosse um espaço marginalizado, né? Inclusive, até já teve um comentário aqui no canal que gerou uma discussão interessante, onde uma pessoa estava falando que os usuários de Linux, eles são marginalizados, eles se auto-marginalizam. E, de certa forma, isso é verdade, porque depende muito do que você está fazendo no Linux. Por exemplo, na maior parte do meu trabalho, eu posso usar o Figma, que é uma ferramenta proprietária.
mas eu posso utilizar ela dentro de um ambiente Linux, então eu não estou marginalizado porque eu não perdi o acesso à minha ferramenta de trabalho. Só que, se eu tivesse que migrar para o Linux e não ter acesso ao Figma, eu estaria marginalizado dentro da minha profissão. Comercialmente, isso não é bom. Não que eu queira usar a ferramenta, mas ter a possibilidade de usar significa que pessoas que queiram fazer esse movimento de não usar Windows e usar Linux poderão fazer isso sem perder as outras coisas que elas já conhecem. E isso é uma coisa que aparentemente os usuários de Linux não entendem, que para o sistema, o ecossistema Linux dar certo, ele precisa ser comercialmente viável. Não que ele precise se tornar como o Windows, que você tem que vender licença, que tudo dentro dele precisa ser pago, que a atualização precisa ser paga. No caso do Windows não é, mas outros sistemas são. Mas você deve ter formas de poder comercializar as coisas dentro do Linux se você quiser, sabe? Por exemplo, a Gnome Software deveria ter formas de você poder comprar aplicativos, se pudesse, sabe? Porque isso facilita com o quê? Supondo, eu tenho um jogo, fiz o meu jogo na Godot Engine, eu posso botar ele na Gnome Software por um preço e, por exemplo, na Steam, que eu pago alguma licença ali para poder ter, eu posso botar por outro. E aí, se você quiser adquirir ele na Gnome Software, você adquire por um preço menor, talvez. Porque talvez ali possa ser um ecossistema que você não paga para publicar. Então, assim, o sistema precisa ser visto como um ecossistema comercialmente viável. Não que ele tenha que obrigatoriamente ser comercial, mas ele precisa ter possibilidade de ser. Então, talvez tenha alguma distribuição que seja mais purista. E se você é uma pessoa mais purista, você vai ficar nessa distribuição que não tem nenhum tipo de arranjo comercial, de compra, de nada, tudo ali é open source, ou tudo ali é software gratuito, mesmo que não seja open source, e só se você quiser muito, você adquire os softwares por fora. A possibilidade deve existir. Isso é algo que as pessoas aparentemente ainda não entenderam. Mas se quiserem que o Linux dê certo no longo prazo, precisarão entender. A parte comercial deve existir. Ela não precisa ser agressiva, ela não precisa ser algo prejudicial para os usuários, mas ela deve existir. Senão, o ecossistema pode sim se tornar um ecossistema marginalizado, porque uma empresa que quer fazer negócios sabe que dentro daquele ecossistema ela não vai conseguir fazer. E aí fica realmente mais difícil que a gente consiga convencer empresas como o Canva a trazer ferramentas que precisam de investimento para continuarem sendo desenvolvidas, trazer para esse tipo de ecossistema. Se o Canva der luz verde para portar ao Linux o Affinity, ele poderia finalmente acionar o efeito dominó que os usuários de Linux esperavam. Essas são as frases de destaque aqui no editorial do portal Tech Central, que publicou sobre o assunto. Agora, será isso mesmo? E você, o que acha? Escreva aqui nos comentários. Você hoje usa mais Linux para criação de conteúdos ou não? Affinity nativo para Linux é interessante? Diz aí. Escreve nos comentários. Com isso, pessoal... Bem, pessoal, acho que esse aqui é o fim do vídeo, então. Então eu vou deixar aqui minhas últimas palavras aqui para esse vídeo. Inclusive, excelente vídeo aqui do canal do Anderson. Se vocês puderem, se inscrevam, tá? No canal dele aqui, tá tudo aqui. O link, o arroba aqui é esse. Vou deixar o link também na descrição para caso você queira seguir diretamente pelo link e se inscrever. Mas eu acho que o mais importante desse vídeo, que tá o triplo do tamanho do vídeo dele, é o entendimento de que é muito bom que a Affinity traga o software dela para Linux, porque se ela for a primeira a fazer isso, ela vai ganhar esse ecossistema para ela. Porque todo mundo que usa Linux não vai querer usar Adobe, mesmo que a Adobe chegue depois. E eu garanto para você, se o Affinity chegar no Linux, vai ser o start para a Adobe começar a corrida de colocar as coisas dela no Linux. Seja online, seja nativo, de alguma forma, ela vai começar a fazer esse movimento também. Bem, por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado, e eu vou deixar também aqui algumas sugestões de vídeo para que vocês assistam. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, comentem também no vídeo do Anderson para engajar lá, e até a próxima. Tchau, tchau.